Luísa Barros e hoje a gente vai estudar um pouco mais sobre mapas e entender um pouco melhor sobre como funciona a cartografia e o estudo dessa disciplina pra gente. Tá? O tema de hoje é fuso horário. A gente viu na última aula a importância da divisão da Terra em paralelos e meridianos. Essa divisão é utilizada para que a gente possa se orientar. E aí a gente vai inclusive usar essa orientação para poder pensar em calcular rotas de GPS e a orientação de alguns aparelhos de navio que precisam disso para poder embarcar. Então tudo isso é importante para que você possa ter um sistema de orientação eficiente. Então eu vou dividir em paralelos e meridianos, sendo os paralelos, para quem não lembra, as linhas que eu vou cortar paralelamente, né, à linha do Equador, e os meridianos, as retas que eu vou cortar paralelamente ao meridiano de Greenwich. E aí, o movimento de rotação da Terra, ele é importante para que eu possa entender essas alterações e a criação de um horário. Como a Terra não fica parada, a luz do Sol também vai se modificando. E aí essa modificação vai fazendo com que eu tenha diferentes horários ao redor da Terra, para que ela faça um giro de 24 horas. Então, preciso que eu tenha essa divisão. Então, eu vou juntar o conhecimento dos meridianos, principalmente as linhas do meridiano de Greenwich. Isso aí é mais, nesse momento, os meridianos são mais usados do que os paralelos, né? Porque as diferenças são em relação aos meridianos, não em relação aos paralelos. Você pode estar numa mesma linha de meridiano, ter o mesmo horário em diferentes linhas de paralelo e os horários vão se manter os mesmos. E aí você vai ver que esse movimento de rotação também ajuda por causa da mudança da luz solar, da alteração da luz solar. Aqui a gente vê aqui o eixo de rotação da Terra, aqui são os raios solares, como a gente está vendo. Como a Terra gira, eu tenho uma diferença, como a gente tinha visto, entre luz do Sol e luz do dia. A partir dessa alteração que eu vou criar os fusos horários, para entender que eu tenho diferenças. Mas por que eu crio um padrão internacional de fuso horário? Porque eu preciso desse padrão internacional para, por exemplo, articular agências bancárias ao redor do mundo. Seria muito difícil você ter um município que tivesse sido cortado por uma linha de fuso horário. Então você precisa criar uma padronização para que você possa funcionar. Então você precisa saber, se você tem uma empresa que faça exportação, você precisa saber que horas está em outro lugar e essa hora precisa ser padronizada. Então, para você não ter uma alteração de segundos entre uma linha de meridiano e outra, você cria uma padronização e você cria uma padronização de horas, que são os fusos horários, tá? É importante para que eu possa fazer essa divisão e eu possa organizar o tempo ao redor da Terra. Ainda mais agora que a gente tem uma economia que é muito globalizada, então as pessoas se relacionam o tempo todo, então elas precisam ter essa padronização. A gente vê também que as linhas de fuso horário, elas não são retas. A gente olha aqui, por exemplo, dá pra ver que ela é bem irregular. No Brasil a gente pode observar isso também. Isso é em função de convenções, né? Seria muito difícil, como a gente tinha visto, às vezes é mais fácil para um país ter uma mesma linha de fuso horário para que você possa se organizar melhor. Então você vai fazer isso de uma forma que seja eficaz. E se aqui o meridiano de Greenwich é o 0 e a partir daqui eu vou contar leste e oeste, eu tenho uma linha que é a linha internacional da mudança de data que eu vou usar para mudar o dia. Porque se eu não fizesse isso, eu ficaria eternamente girando no mesmo dia. E aí eu preciso fazer essa alteração, o dia precisa passar. Então quando o Sol passa pela linha internacional da mudança de data, que é essa aqui, a gente vai observar que um dia se passou e você continua a contagem do ano. Aqui, só para deixar claro uma coisa, a gente está vendo a Terra aberta no planisfério, tá? Então ela se fecha, isso aqui é uma linha só. Você está vendo duas linhas porque eu abri, mas ela é uma linha só. E ela fica 180 graus oposto ao meridiano de Greenwich. Para a gente entender um pouco mais da contagem de tempo, a gente vai fazer um cálculo matemático aqui, para entender de onde se tirou uma hora e de onde se tirou os 15 graus. A Terra tem 360 graus, 180 para um lado, 180 para o outro, como a gente tinha dito. E esses 360 graus eu vou dividir por 24 horas, que é o tempo que a Terra demora para dar uma volta em torno do seu eixo. Então eu pego 360 graus, que é o total de graus que a gente tem na Terra, e vou dividir pelo total de horas que a Terra demora para fazer uma volta, o seu movimento de rotação. O resultado desse cálculo é 15 graus.
Então eu sei que 15 graus corresponde a 1 hora e vai corresponder a uma mudança de fuso. Então 1 grau eu vou esperar contar 15 graus. Quando eu chegar nos 15 graus eu contei 1 hora. Então eu sei que passou 1 hora e na verdade o que ele quer dizer com essa conta é que o Sol leva 1 hora para atravessar esse fuso. Então eu vou contar 24 fusos horários para poder entender os movimentos da Terra. Então é importante para isso. No caso exclusivo do Brasil, a gente também vai ter a existência de fusos horários. Durante muito tempo, e a partir de 2008, a gente tinha uma divisão de 3 fusos horários, né? O Brasil tinha primeiro 2 fusos horários, que era a principal parte mais leste, tendo o horário de Brasília como horário referencial, no caso, todas essas principais cidades estão aqui, e a outra parte tendo menos 1 hora. Depois foi criado, porque a diferença era muito grande, o Acre com menos 2 horas, né? Então você vai criar essa alteração para exemplificar que você tem uma diferença. Em 2008 você vai voltar a ter a diferença do Acre, então você cria 1 hora a mais para o Acre fica 2 horas de diferença do horário de Brasília, para você diferenciar, porque eu tenho, como o Brasil é um país que tem uma longitude também, uma distância longitudinal muito grande, seria um pouco complicado você fazer essa transação, anoitecia muito antes, e aí foi criado essa divisão a partir de 2008. A gente pode observar que o Acre vai fazendo uma alteração também em relação ao que foi. Ele tinha, primeiramente, uma diferença de 3 fusos, né? O Brasil tinha 3 fusos, ele vai voltar a ter 2 fusos e depois ele vai voltar novamente. Essa seria a configuração atual, como a gente encontra, com uma diferença de 2 fusos. Então, de 10 de novembro até 16 de fevereiro de 2014, a diferença entre os fusos de Brasília e Acre será de 2 horas. A mudança compreende todo o estado do Acre e parte do Amazonas, principalmente nessa região aqui de Tabatinga. Então você vai observar que a gente vai voltar até 3 fusos horários. Uma coisa que é curiosa é que se você pegar o fuso horário que a gente tem na região sudeste, for comparar com o fuso horário que a gente tem no leste dos Estados Unidos, por exemplo, Nova York, você vai ver que o fuso horário é parecido, né? Tem uma diferença pequena também. Isso é porque não faz diferença a diferença em latitude. Você pode ter um extremo sul e um outro ao extremo norte que não vai mudar nada. O que importa é você estar na mesma linha de latitude, linha longitudinal, tá? Agora vamos compreender um pouco mais isso, colocar em prática, resolvendo alguns exercícios. O primeiro exercício é o exercício de complete. Então, questão 1. Ao dividir 360 graus da esfera terrestre pelas 24 horas de duração no movimento D, que movimento que dura 24 horas? É o movimento de rotação. Então, a gente já coloca aqui somente para só pode ser 2 questões. Então, ao dividir 360 graus da esfera terrestre pelas 24 horas de duração do movimento de rotação, o resultado é 15 graus, aquela conta que a gente tinha feito anteriormente. A cada 15 graus que a Terra gira, passa-se 1 hora. Assim, cada 1 hora das 24 divisões da Terra corresponde a ou seja, se eu vou criar essas 24 variações de horário, essas 24 variações de horário são chamadas de fuso horário. Então, eu tenho 24 fusos horários correspondendo ao total de 24 horas, que é o que a Terra demora para passar. Então, eu vou usar isso como forma de orientação. Então, a frase é essa, eu vou completar com rotação e fuso horário, para que você possa entender a importância do movimento de rotação para o entendimento dos fusos horários. Bom, agora a gente vai ver uma questão que é muito comum de aparecer quando a gente está estudando os fusos horários, quando a gente está estudando cartografia, que é entender as alterações de hora em relação à viagem. Se você se desloca de um ponto a outro, você vai sofrer, né, dependendo da distância que você percorreu, você vai sofrer diferenças de fuso também. Então, essa é uma típica questão para você calcular esse tipo de coisa. Vamos ler a questão e aí a gente vai explicando passo a passo. Uma família embarca em uma viagem às 14 horas do dia 3 de março de um ponto A, localizado a 30 graus oeste. Então vamos com as informações aqui, ele deu 30 graus a oeste, e ele vai com destino ao ponto B, então ele saiu do ponto A, e ele vai com destino ao ponto B, que é 45 graus a leste, no ponto B. Bom, como é que eu vou calcular isso? Sabendo as informações que eu tenho. Primeiro, quando
eu tô fazendo uma alteração norte, oeste, leste, eu preciso saber que eu tenho aqui o meridiano de Greenwich, que é o 0, tá certo? Tá aqui fazendo essa diferença. E eu vou viajar nesse sentido aqui, né? Tô indo nessa direção. Bom, como eu calculo isso? Eu sei que a cada 15 graus eu passo 1 hora. Então, a cada 15 graus eu vou andar 1 hora. Então, eu vou olhar aqui e vou diminuindo 15 graus até chegar a 0 e depois vou somando 15 graus até chegar a 45. Então, 30 graus, o outro fuso vai ser o 15. Tô fazendo aqui pequenininho, mas para vocês entenderem que é um fuso aqui. O outro fuso já é o 0. E aqui eu vou fazer um outro fuso que é o 15, um outro fuso que é o 30 e um outro fuso que já é o 45. Esse cálculo eu vou ver que eu vou andar ao todo 5 horas. Eu tive uma alteração de 5 horas. Pois bem, né, vamos calcular. Se eu sair às 14 horas, eu vou calcular mais 5 horas, que é a diferença de fuso, para saber em que horas eu estou no ponto B, né? A que horas corresponde 14 horas no ponto B? Só fazer a diferença. 14, 15, 16, 17, 18, 19. Então, o resultado é 19 horas. Então, eu tenho aqui 19 horas, que é a hora que eu correspondente no meu ponto B. Tá? Eu estou saindo do ponto A, mas isso no ponto B seria 19 horas. Bom, aí eu já tenho a hora que eu saí, agora eu vou somar ao tempo de viagem, que são 10 horas. Eu levo 10 horas para fazer esse trajeto. Fazendo essa soma, eu vou chegar às 5 horas da manhã. Só que às 5 horas da manhã do dia seguinte, porque eu atravessei meia-noite, né? Passei, então eu chego aqui às 5 horas do dia 4. Eu saí no dia 3 e chego no dia 4. Então a resposta, para ficar claro aqui para vocês, é 5 horas da manhã do dia seguinte ou 5 horas da manhã do dia 4 de março, que é a hora que eu tô saindo do dia seguinte. É como eu vou observar isso, tá? Esse tipo de questão é muito comum, a gente costuma encontrar esse tipo de questão porque pede para que vocês possam compreender e fazer esse tipo de cálculo. Algumas considerações que vocês precisam fazer quando olharem uma questão como essa. Primeira coisa, eu vou olhar a hora que eu saí. Segundo, eu vou olhar o dia, ele está pedindo aqui alguma mudança de dia. Então, e eu vou olhar a distância entre os pontos. Uma coisa importante, se a gente pegar aqui o planisfério da Terra, a gente vai ver que, dependendo do ponto que você está, é mais rápido eu seguir nessa direção, ou, dependendo do ponto que eu estou, é mais rápido eu seguir nessa direção. Se eu estiver seguindo de oeste para leste, aqui, aí eu vou somar, né? E se eu estiver seguindo ao contrário, de leste para oeste, eu vou diminuir. Então, você vai olhar isso para saber se você tem que somar ou diminuir. Você vai ter que prestar muita atenção também nessa informação aqui, que é o tempo de viagem. Você não se mudou instantaneamente, você não se teletransportou de um lado para outro. Então, você precisa saber quanto tempo você levou para percorrer essa viagem. Então, você vai usar essas condicionantes para conseguir chegar ao resultado. Então, é sempre assim, você vai pegar a hora, você vai contar a diferença de fusos, né? Então, aqui, aonde você tá, para onde você vai. Pode aparecer uma questão com o fuso exatamente, né? Com o grau que você tá, mas pode aparecer com o nome do lugar. Então, você vai ter que olhar no mapa e contar os fusos. Também pode ser assim. E pode aparecer, e aí você vai somar aí a hora, o tempo que você levou para a viagem. Alguma questão que possa aparecer, a linha internacional da mudança de data, que vai dar um pouco mais de complicação, que aí você vai ter que pensar que se você tem a linha internacional da mudança de data e você cruzou de um lado, se você foi de um lado para o outro, você vai aumentar um dia ou, ao contrário, você vai diminuir um dia. Depende do sentido que você estiver viajando. É o contrário dessa lógica aqui, porque eu preciso disso para mudar o dia. Então, usando essas informações, vocês conseguem com calma resolver uma questão como essa, ou até questões mais complicadas, tá? Espero que tenha ajudado. Isso é um pouco que a gente conhece sobre fusos horários. Tchau!